Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu venho aqui para vocês trazer um jogo, chamado Harmonia. Esse jogo é baseado em um jogo digital de mesmo nome, que pode ser encontrado na Play Store. Basta digitar Harmonia Música Relaxante. Ele funciona da seguinte forma: ele trabalha com as simetrias. Simetria axial, simetrias baseadas nos eixos de simetria do plano cartesiano. Nós utilizaremos algumas peças aqui e duas tiras dessa situação. E nesse exemplo que nós temos aqui, utilizaremos um tabuleiro de 4x4, que eu confeccionei usando tiras de EVA. Temos aqui 10 peças, que são discos. Podem ser qualquer coisa, podem ser tampa de garrafa PET, tampa de cerveja, o que você tiver à sua disposição. Eu também trouxe algumas tiras, essas tiras que podem ser de tamanhos diferentes. Nesse caso eu resolvi fazer uma tira do mesmo tamanho dessas outras tiras aqui que temos no tabuleiro, de modo que para poder selecionar o tamanho da tira eu simplesmente dividi ela em 4 partes e dobrei. De modo que eu tenho aqui, se eu quiser, uma tira de tamanho de 4 lado de 4, temos aqui tamanho 3, tamanho 2 e tamanho 1. Então, como é que funciona o jogo? Nós observaremos o tabuleiro e funciona da seguinte forma: temos um desafiado e um desafiante e a pessoa que elabora o desafio, nesse caso o professor ou qualquer pessoa com o jogo. E aí ele vai elaborar da seguinte forma: ele vai pegar essas tiras, estabelecer o eixo de simetria onde ele quiser, por exemplo, vou colocar aqui, e com isso eu posso distribuir, por onde eu queira, as peças do jogo. Posso colocar uma aqui, outra aqui e uma cá, por exemplo. E aí, para o desafiante, eu entregaria a ele o número de fichas necessárias para poder completar o desafio. Lembre-se, não pode ser mais do que isso, é sempre um número fixo de fichas. Então é necessário que o desafiante, ou a pessoa que elaborou o desafio, já saiba a solução dele, já saiba quantas fichas vai ser utilizado, não é simplesmente criar e colocar, porque às vezes você pode acabar gerando um desafio sem solução. Entende? Então as soluções têm que ser únicas, por mais que o caminho para chegar nessa solução seja diferente, a solução sempre, no final, vai sempre dar o mesmo resultado. Então o desafiante ele vai observar e ele vai perceber, bom, o eixo de simetria está aqui, então eu tenho que procurar a reflexão de cada uma dessas peças. Então vamos para a peça amarela, aqui. Eu coloco uma outra peça que vai ser a reflexão para essa amarela, que vai ser essa peça aqui, marrom, esse disco marrom. Para essa peça azul, perceba que a distância do eixo de simetria para a peça azul é de 1 quadrado. Então a reflexão também vai ter uma distância de 1 quadrado. Então eu vou colocar aqui. E para a peça preta, da mesma forma, 1 quadrado, 1 quadrado. Então eu vou colocar essa peça branca aqui. Pronto. Finalizei o desafio. Uma outra possibilidade também que esse jogo nos permite é adicionar tiras em lugares diferentes. Ou seja, você não precisa se limitar a somente um eixo de simetria. Você pode inserir vários eixos de simetria em um mesmo desafio. Como por exemplo, vou diminuir o tamanho da tira para o tamanho 1, colocar aqui. E uma outra tira do tamanho 1 e vou deixar aqui, por exemplo. E aí eu digo para o meu desafiante, entrego uma ficha aqui e dou 2 fichas para ele.
e que deseja a simetria. Todas as simetrias possíveis, isso aqui. E aí, claramente, né, ele vai perceber, baseado nessa simetria de cá, a distância de cá para cá é 1, de cá para cá também é 1, então vai ter um quadrado aqui. Porém, ele vai notar o seguinte, tem um outro eixo de simetria aqui. Então também vai existir uma peça que ele vai ter que colocar em algum desses lugares para poder refletir, ter uma reflexão baseada nesse eixo de simetria. Então ele vai pegar uma outra peça que eu dei para ele, e vai colocar, seguindo o mesmo raciocínio, e vai colocar aqui. Lembrando, gente, que esse jogo esse jogo aqui geralmente é feito em um tabuleiro N por N. Mas nada impede você fazer um tabuleiro em formato retangular, por exemplo, né? Ou um formato, enfim, um formato diverso. Desde que seja possível que você encontre os eixos de simetria neles. No jogo digital, eu não encontrei desafios envolvendo eixos de simetria baseados, se você for analisar o plano cartesiano, no eixo relacionado à reflexão baseada na origem, ou seja, você colocar algo aqui e a reflexão sair aqui dessa forma, por exemplo. Eu não encontrei. Então, o jogo basicamente ele se retrata muito a reflexão no sentido no eixo X ou no eixo Y. Claro que também é possível você variar, né, e criar novas variações desse jogo e conseguir produzir de modo que tenha de fato uma reflexão assim. Mas a proposta original dele se refere a reflexões tanto na vertical quanto na horizontal. E é isso, gente. Muito obrigado. A apresentação está finalizada. Vocês podem também, qualquer coisa, consultar. E é muito fácil de reprodução. Vale muito a pena para poder ensinar essa questão de reflexão, que é algo muito que não é muito concreto, é um pouco abstrato para poder você entender, principalmente para os meninos de sétimo ano, é algo muito complexo, né? Mesmo que você trabalhe com coordenadas e tal, eles às vezes se batem muito. Então acho que é um jogo bem interessante para fazer isso. Muito obrigado.